Eita, aqui o tempo não sabe o que quer, né? Chuva de um lado, secura do outro. O que está acontecendo aqui, Stael? É um padrão da região, então a gente, ainda mais um ano de El Ninho que gradativamente está se instalando, a gente ainda não tem o El Ninho, mas iremos sentir os efeitos do El Ninho no Nordeste nos próximos meses. E isso traz para o produtor, realmente, principalmente do interior da região, uma preocupação com a falta, com a escassez de chuva. Nesse momento, o que a gente tem é a zona de convergência intertropical, levando chuva, levando nuvens aqui para o norte, setor norte da região, a parte leste, nas capitais aqui, Recife, Maceió, ali, Natal, Campina Grande, que já está um pouco mais. Então, todas essas áreas elas acabam recebendo pancadas de chuva, e eu destaco a Bahia. Bahia, porque tem mais uma frente fria ali na altura da Bahia, região da Grande Salvador, parte do litoral pode ter, inclusive, chuva forte nas próximas horas e ainda amanhã também, com condição de uma alta probabilidade de chuva, e a gente vê que aumenta um pouco essa área de chuva amanhã também aqui no Maranhão, Piauí, Ceará, a chuva desce um pouco mais, não chega à região do Mato Piba, que ó, probabilidade zero praticamente de chuva no Mato Piba, a gente olhando aí sábado, olhando para o domingo, e a gente vê as áreas coloridas mais nas bordas. Então, a chuva no norte da região e também na parte leste, incluindo capitais, litoral e zona da mata, por conta da umidade que chega do oceano. O miolo, ali, sertão, a agreste, a região do Mato Piba, regiões produtoras, tem pouca chuva nesses próximos dias, André. Então, o cenário ainda é preocupante, porque essa redução de chuva ela já vem acontecendo há algumas semanas, está dentro de algo próximo da média, do normal para essa época do ano, mas a gente sabe que isso vai se prolongar por conta do El Niño. Agora vamos dar uma olhadinha também nas temperaturas, né, Estel, para a gente ver, até aproveitando para saber onde o calor vai ser mais severo. Vamos dar uma olhadinha nisso também. O calor realmente marcando presença, eu coloquei a temperatura máxima aqui, então a gente vê essas áreas aqui do centro-sul, ah, tanto do Maranhão quanto do Piauí, concentrando esses tons de cor aqui um pouco mais fortes, indicando realmente essa temperatura mais alta, de 34, 36 graus. A gente vai para quinta-feira, a gente vê esse mesmo cenário, 34, 36 graus nessas áreas de tom mais avermelhado, e a gente vê, por outro lado, que nessa parte onde a chuva, a instabilidade, as nuvens estarão mais presentes, leste da Bahia e nessas capitais, a gente vê que a temperatura fica mais amena. Então, a presença das nuvens, a presença desse vento sul-sudeste, que é um vento mais ameno, faz com que a temperatura também fique mais amena. Vou dando um zoom aqui, ó, 22, 24 graus, 26 graus. Então, uma grande diferença de temperatura, onde nós teremos a presença da instabilidade nessas áreas e o ar mais seco predominando no interior da região. Então, tem esse contraste com relação à chuva, à nebulosidade, e tem um contraste também com relação ao padrão de temperatura. Mas aquele refresco que a gente falou lá do sudeste, falou para o centro-oeste, ele pode chegar também à parte da Bahia no final de semana. Aí eu vou sair da temperatura máxima aqui, eu vou para a temperatura mínima, a temperatura das madrugadas, porque me chamou a atenção hoje cedo, olhando as temperaturas, vou reduzir o mapa, e a gente vê aqui, fiquem observando aqui a Bahia, olha como vai mudando a cor do mapa e ficando mais escuro, que significa, e até mesmo o norte da Bahia, que vai refrescar aqui a previsão para o sábado. Então, vamos olhar aqui esses pontos que Barreiras, por exemplo, que é um município referência, 12 a 14 graus, Luiz Eduardo Magalhães com 14 graus, mais aqui no sudoeste da Bahia, estou dando o zoom aqui para mostrar a imagem e achar alguns municípios aqui, encontrar alguns municípios no mapa, 10, 12 graus. Então, vários pontos aqui, e aqui até a temperatura mais baixa, vou colocar aqui as cidades, olha, Cândido Sales, Encruzilhada, Ribeirão do Largo,
com temperatura ao redor de 8 a 10 graus, então parte sul da Bahia, com uma queda bem expressiva da temperatura no sábado e também no domingo. Então, esse refresco, ele vai longe, a gente observa que ele pega ali parte do sul do Brasil, parte do sudeste e com destaque também para o nordeste, sobretudo a Bahia, que deverá ter, então, no final de semana, em áreas produtoras da metade sul e oeste, ali já na direção do Mato Piba, essa queda bem significativa de temperatura, uma temperatura que está pouco fora dos padrões do Nordeste. A posição dessa massa de ar frio, ela acaba impactando mesmo essas regiões e a gente percebe que é mais no centro-leste do Brasil, não tanto no interior, então chega à Bahia no final de semana, André. Vamos dar uma olhadinha rapidamente no município para a gente ver, Balsas, no Maranhão, como é que fica antes da gente mudar de região? Ô Famelo, daqui a pouquinho a gente vai falar aí dessa cidade, Famelo tá mandando perguntas aqui pra gente, daqui a pouquinho a gente fala. Só terminando aqui a região, a gente já vê, tá bom, Famelo? Vamos ver primeiro Balsas, então, no Maranhão. Então, Balsas está dentro da área do Mato Piba, uma região produtora de grãos importante ali do sul do Maranhão. Segue esse ar seco e quente, olha o padrão de temperatura praticamente estabilizado nos 34 graus, e mesmo com aquele refresco que chega no final de semana, não muda tanto a temperatura máxima, a mínima cai dos 23 para 21, então até o Maranhão tem ali uns 2, 3 graus de declínio na temperatura mínima. Mas a gente vai olhar o campo de chuva, está vazio, probabilidade praticamente zero de chuva para a região de Balsas, e mesmo quando a gente vai olhar o campo de nuvens, a gente vê pouquíssimas nuvens na região. Então, a probabilidade de chuva é pequena para essa região do Mato Piba nos próximos 5 dias, Andréia. Certinho. Vamos atender o Famelo rapidamente também. Ele quer saber sobre a chuva em Ubá, lá em Minas Gerais. Só para ele ter esse panorama do que vai acontecer, ele quer saber se vai ter chuva, que ele está bastante preocupado com essa condição também. Na região de Ubá, em Minas Gerais, a gente tem, no máximo, alguma situação isolada de chuva hoje, amanhã, alguma condição passageira de chuva para a região de Ubá, e eu destaco também esse refresco que nós teremos aí no final de semana na região, com uma queda mais significativa da temperatura, Famelo, no sábado e no domingo nessas áreas.